6 horas e 49 minutos, estamos de volta ao vivo com Rede Cidades. O BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, alcançou um resultado recorde em 2024 e investiu na economia capixaba mais de R$500 bilhão. Bom, para falar um pouco sobre esse trabalho, como que alcançou esse número, de fomento ao desenvolvimento econômico, a gente recebe agora aqui o presidente do BANDES, Marcelo Sentive. Presidente, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiana. Obrigado pelo convite. Prazer grande receber. Olha, o trabalho do BANDES é um trabalho, sem dúvida alguma, importantíssimo para desenvolver a economia capixaba. E esse número, de fato, é um número que impressiona. Meio bi, É um número muito alto. Muitas empresas que foram ajudadas para aumentar e ampliar o desenvolvimento, não é verdade? Sim, é verdade. Assim, é um resultado histórico também do BANDES, Você nunca liberou tanto crédito para a economia capixaba. E é importante chamar a atenção que, assim, quando o BANDES faz o seu empréstimo, faz o crédito aos empresários, o impacto na economia é muito maior que R$500 bilhão, porque na verdade, você permite que a empresa empregue mais pessoas, que ela vai vender mais produtos. Então, o efeito multiplicador, que a gente chama isso da economia, é muito maior que R$500 bilhão. E isso é muito importante para dinamizar a economia capixaba. Sem dúvida. A gente poderia, assim, destacar talvez os principais setores que foram beneficiados nesse ano passado? Não, na verdade, a gente destaca assim, a gente está muito voltado para o setor de indústria, porque a indústria, na verdade, ela leva a inovação para a economia como um todo. O setor industrial foi muito importante na nossa carteira, o setor de comércio e serviço também, e a gente trabalha com esses dois setores principalmente. Principalmente esses dois. Isso. E o processo para poder conseguir esses recursos é o mesmo de um banco normal? É um banco normal, mas tem uma diferença importante. A gente está preocupado com a questão financeira do cliente. Na verdade, a gente não faz empréstimo para fazer empréstimo, é um banco de desenvolvimento. Sim. Então, a gente quer que, na verdade, o negócio seja sustentável ao longo do tempo. Então, nossos gerentes de negócios, eles buscam entender a empresa, buscam, na verdade, auxiliar a empresa qual é a melhor linha de crédito para que ele possa ser atendido. Entendi. Presidente, outro ponto também importante é a questão também da desconcentração da carteira de crédito, Ou seja, você acaba possibilitando e dando, aliás, mais oportunidades também, não é isso? Sim, a gente atende a todos os setores, na verdade, mas a gente vai tentando pensar. A gente é obrigado, por regulação do Banco Central, a não ter uma concentração alta na carteira. Sim. E a gente faz esse acompanhamento mensalmente. Entendi. E o BANDES tem planos aí também para ampliar essa carteira, talvez ampliar a quantidade de investimentos já para os próximos anos? Sim, a nossa meta é ampliar, mas agora sim, o cenário econômico agora mudou, Então, o cenário econômico é um cenário de maior incerteza, a gente vai crescer, mas também a gente crescer de uma forma paulatina e sustentável para o banco também, Entendi. Ou seja, de forma que seja uma forma equilibrada, então. Exatamente. Equilibrada para que a gente possa atender. De novo, assim, a preocupação nossa é que também não só o banco, mas os clientes do banco sejam sustentáveis ao longo do tempo. Entendi. Existe uma regra, por exemplo, do tamanho da empresa, no sentido de faturamento para poder conseguir um recurso com o BANDES? Não existe regra. A gente tem uma diretriz estratégica de atuar mais com empresas de médio porte, de pequeno porte. A gente já entende que as grandes empresas do Estado já são atendidas pelo mercado financeiro normal. Sim. E o Banco de Desenvolvimento, ele entra justamente para atender aquele empreendedor que tem mais dificuldade no sistema financeiro normal. Então, a gente faz isso. Essa opção que a gente dá ao cliente de pegar um crédito que talvez ele tenha mais dificuldade num banco convencional. Agora, um outro dado também que me chamou a atenção, falando um pouco sobre essa temática, é a questão do lucro líquido, Foi mais de 100 milhões, é isso, de lucro líquido do banco? Foram quase 100 milhões. Quase 100. Foi 99 milhões e 300 mil reais. Então, é recorde histórico. O banco também é a primeira vez que alcança quase 9 dígitos, que são 100 milhões. Sim. E a gente foi aqui uma atuação do banco como um todo, A gente teve de receitas de operações de crédito, receitas financeiras, receitas de recuperação de crédito e também até um melhor planejamento tributário. Tudo isso envolveu esse montante de recursos que, de fato, é histórico. Presidente, outra situação também é a questão da sustentabilidade. O banco também tem essa preocupação com essa nova temática, que é a questão das práticas ESG, ambiental, social e também de governança. Como que o banco tem se posicionado em relação a isso? Essa é uma boa pergunta, Fabiana. A gente, primeiro, o Estado do Espírito Santo foi muito feliz em permitir que o Fundo Soberano alocasse recursos para programas de política pública. Então, o banco foi gestor, em 2023, 2024, de um programa que tentava induzir
as empresas do Estado a terem critérios de ESG nas suas empresas. E a gente, com esse recurso, a gente liberou mais de 156 milhões só voltados para esse tipo de temática. Então, isso é muito importante. Sim. Fora isso, o banco tem agora participado e vai participar do relatório mundial de bancos verdes, sim, que vai sair em breve. E a gente está mostrando também assim, a nossa diretriz estratégica é ajudar a economia capixaba a fazer a transição energética, sim, fazer a descarbonização da economia. Tudo isso está uma estratégia do banco, sempre alinhada com o planejamento estratégico do governo. Isso dentro também desse diagnóstico climático que vocês também que concluíram esse projeto, né? Isso. A gente foi muito bacana, foi uma startup capixaba que tem esse diagnóstico climático e a gente propiciou aos clientes do Bandes que ele pudesse ter uma fotografia de como é que ele está, como é que a sua empresa está diante das mudanças climáticas, como é que ela está se posicionando em relação ao diagnóstico climático. Então foi super bacana, a gente atingiu quase 300 pessoas, clientes foram consultados para participar desse diagnóstico. Isso foi um resultado bem bacana, mostrando que a preocupação do banco e das economias, das empresas capixabas é relevante. Sem dúvida, e é uma preocupação, acho que hoje, necessária em todos os setores, não é verdade, presidente? Sem dúvida, acho que assim, não há mais como a gente não pensar em colocar também o risco climático na nossa análise de crédito. A gente tem que pensar isso, as empresas têm que pensar que isso acontece com mais frequência e o banco está claramente induzindo também que as empresas passem a se preocupar ainda mais com essa temática. E isso também acaba sendo um alinhamento do próprio governo do Estado, eu penso, né? Sim. O governador Renato Casagrande tem levantado essa bandeira, preside, né, movimentos que defendem essa questão da discussão sobre a questão do aquecimento global e tudo mais. Isso também acaba sendo um alinhamento do governo também. Com certeza é um alinhamento do governo. O governador Renato Casagrande, ele lidera o Fórum de Subnacionais de Mudanças Climáticas. Então, ele é o principal representante entre os estados dessa discussão. Então, a orientação dele, justamente para como é que o Banco de Desenvolvimento pode ajudar nessa temática. Essa é a orientação dele, a diretriz, e a gente tem feito isso com bastante afinco. Presidente, outra questão também bacana é a questão das PPPs, nossas parcerias público-privadas. Para os municípios, o banco também tem aberto esse diálogo também para esse assunto, para essa questão? Excelente pergunta também. O banco passa a fazer uma estruturação de projetos PPPs. PPPs e concessões no Brasil são projetos complexos. A gente precisa um pouco estruturar esses projetos. Então, o que o banco faz é auxiliar os municípios nessa estruturação de projetos. Já temos 24 acordos de cooperação técnica com municípios do Estado e estamos também estruturando internamente agora, ao comando do governo do Estado, 2 PPPs voltadas para o governo do Estado, seja tanto a SEASA quanto o Centro de Convenções de Carapina. Interessante porque as PPPs elas acabam sendo um instrumento importante para os governos municipais, né, sejam eles quais forem, fazerem desenvolvimento em parceria com as empresas, né? Sem dúvida, você ali de fato, você atua assim, você delega para o privado naquilo que talvez ele seja melhor na gestão daquele negócio, mas ao mesmo tempo o governo tem que ter a preocupação de quais são as diretrizes de política pública para aquela concessão de serviço. Isso tudo impacta a sociedade, impacta aquele território e é um projeto bem bacana. Sem dúvida alguma. Presidente, outra questão também é a questão dessa parceria que vocês têm, né, para a gestão pública com as PPPs. Existe também algum outro projeto para poder também ajudar os municípios a desenvolver projetos? Você falou dessa parceria para poder ajudar nos projetos, né, porque o Bandes tem essa essência. Existe algo também além dessas PPPs? São duas questões assim, importantes de mencionar. Assim. O banco, assim, quando tem uma crise climática, como teve no início do ano passado, o banco foi fundamental no auxílio emergencial aos municípios do sul do estado, principalmente Mimoso do Sul. Então, ali, o banco faz uma atuação pontual, específica, de atuar naquela crise, seja uma crise econômica, seja uma crise sanitária e nessa questão uma crise climática. Então, o banco tem essa atuação imediata, emergencial, e a gente conseguiu colocar crédito, Fabiana, em menos de 20 dias na mão de diversos empresários. Isso é muito importante. Naquele momento ali conturbado, de uma grave crise, você colocar o recurso para o empreendedor recuperar seu negócio imediatamente é muito importante. Além disso, a gente tem um projeto de começar também a pensar nos municípios que agora estão com diversos novos prefeitos e prefeitos reeleitos, de a gente poder ajudar também ele em financiamentos que eles necessitam. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito
ao presidente do Bandes, Marcelo Sentivi, que está conversando hoje com a gente, trazendo informações sobre esse dado tão interessante, né? Um recorde histórico, né, em investimento mais de meio bi na economia capixaba. Presidente, foi um prazer, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Bom, e o Rede Cidades termina aqui. Para rever essa entrevista, também as reportagens de hoje, acesse esenrede.com.br. Você fica agora com o programa Elas em Jogo e às 7h20 da noite tem as notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News. Uma ótima noite para você. Até amanhã.